Bom dia, pessoal. Vamos aí nos achegando para essa manhã aí de domingo. Com certeza que Deus tem algo a falar aos nossos corações nesse dia 19 de abril, dia do índio, né? Estamos aí para cultuar, celebrar o Deus que é por nós. Estamos aqui para estar em comunhão realmente com aquele que é o Deus das nossas vidas. E certamente Ele tem algo a nos ensinar aí essa manhã. Vamos nos achegando. Pegue sua Bíblia. Se reúna aí com a sua família. Momento aí de estarmos em comunhão com o Senhor. Quantos são? Vamos aí nos achegando. Enquanto o pessoal vai se achegando, convido você para cantarmos um cântico que fala: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém? Convido você nesse momento para buscarmos a direção de Deus, que Deus venha falar conosco nesta manhã, que Deus venha nos ensinar. E certamente Deus tem algo precioso aí para o seu, para o meu coração, para refletirmos juntos esta manhã. Fique aí com a gente e convido você aí na sua casa para nos colocarmos diante de Deus em oração nesse momento. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que está no seu alto e sublime trono, onde dirige todas as coisas, o Deus que, enfim, é por nós, o Deus que nos guarda, nos cuida, mesmo quando estamos dormindo, o Senhor derrama do teu cuidado, da tua graça. Obrigado, ó Pai. E assim, ó Pai, nos colocamos humildemente essa manhã,
clamando ao Senhor, ó Pai, que através da Tua palavra, que é tesouro precioso, revelação do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, ó Pai. Deus querido, nos ensina. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui, ó Deus, para entender, compreender a Tua vontade, ó Pai. Estamos aqui para ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Estamos aqui para nos alimentar desse alimento precioso, imprescindível para as nossas vidas, que é a Tua palavra. Por isso clamamos a Ti, ó Pai. Coloca em nós o desejo, o anseio, ó Deus, pela Tua palavra, que de fato, assim como diz o Salmo 1, possamos ter prazer na Tua lei, na Tua palavra, Senhor, e degustar dela, Senhor, e assim aplicar realmente no nosso dia a dia. Deus querido, fala conosco essa manhã, ó Pai. Vem nos ensinar, vem trabalhar nas nossas vidas, ó Pai, como igreja do Senhor. Nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua bênção sobre cada um aí na sua casa, onde estiver, ó Pai. Que esteja com a sua mente, com o seu coração, com seus olhos voltados, ó Pai, para esse momento aqui. E que nada venha atrapalhar o aprendizado de cada um, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de nós ainda estudarmos a palavra de Deus, eu gostaria de cantar um hino de gratidão, né, ao Deus Todo-Poderoso, que é o hino 62, que fala justamente sobre a gente agradecer ao Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias, né? Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por esse pecador salvo na cruz. Graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar, que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando Teu amor pelo meu ser. Graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, o sol que aquece a pobre gente fria, são bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, mil graças por Teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço.
Amém, amém. Dia de agradecermos também a Deus, né? E o estudo dessa manhã vai falar também um pouco sobre isso. Embora o propósito dessa manhã é refletirmos um pouquinho sobre a questão da vida comunitária da igreja, né, em tempos de pandemia. Pensarmos um pouquinho sobre esse tema. Esses dias eu comecei abordando ele em um dos tops, mas eu gostaria de, na verdade, são 2 estudos, né, sobre um texto bíblico que está lá em Colossenses, capítulo 3, onde nós vamos fazer hoje, começando pela segunda parte do texto, e no nosso próximo encontro nós vamos estudar um outro momento do texto, falando sobre algumas questões em relação à vida comunitária da igreja. Na verdade, eu coloquei o título, o aspecto comunitário da igreja em dias de pandemia, mas na verdade, todos os dias, né? Realmente, em todas as situações, em todos os contextos, nós somos chamados realmente para viver em comunhão. Eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês lá em Colossenses 3, 15 a 17, né, a primeira parte, depois nós voltamos no próximo estudo, nos versículos anteriores, para continuarmos a falar sobre esse tema, que eu creio que é muito relevante nesses dias os quais nós estamos passando, e como que a igreja realmente deve lidar com essa questão comunitária, né? Essa questão do amor ao próximo, essa questão do uns aos outros nesse período de quarentena. Para isso, então, eu vou ler com vocês, né, Colossenses 3, de 15 a 17, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, acessando aí a sua Bíblia, ou lendo aí a sua Bíblia, Colossenses 3, 15 a 17, que diz assim, ó: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Pois bem, existe um aspecto sempre muito prático e ao mesmo tempo, é claro, uma questão teológica muito séria na vida da igreja, que sempre precisa ser reafirmado. Nós sempre precisamos estar relembrando, né, essa verdade, que é a questão da comunhão, aquilo que aparece realmente no Novo Testamento, a palavra koinonia, que significa esse ajuntamento, essa questão da assembleia, né, essa questão do juntos, mas também a questão da palavra uns aos outros, que no grego é alelon, que é essa ligação, né, que deve existir realmente entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que são família de Deus. E gostaria de pensar com vocês, primeiramente, antes de entrarmos no texto propriamente dito, lido, que ignorar essa questão da comunhão, ignorar essa questão do koinonia, ignorar essa questão do uns aos outros, é ignorar o nosso chamado. Então, a questão da comunhão não é uma opção pela vida da igreja, ou para a igreja. Em João capítulo 17, na oração sacerdotal, Jesus nos chama a atenção para o fato de que a sua obra tem um propósito também para a vida comunitária da igreja. Embora ali, quando ele diz para que eles sejam um, Jesus ali está também falando com respeito a essa questão da unidade da igreja. E a comunhão é o aspecto para que possamos desenvolver, né, essa questão da unidade. Mas isso tem a ver, sim, aquilo que Jesus está falando ali em João 17, né, quando ele fala da unidade, essa questão de que a igreja, o povo dele, os discípulos dele sendo um, isso também vai impactar o mundo. É importante nós pensarmos sobre isso, que Jesus, na cruz, quando ele ali enfrentou tamanha obra em nosso favor, tamanho sofrimento em nosso favor, também estava pensando, sim, no aspecto da unidade, no aspecto da comunhão realmente da igreja. Então é algo que nós não podemos ignorar como povo de Deus, é algo que nós precisamos realmente reafirmar isso, né? E refletir se de fato nós temos vivido essa comunhão.
Porque igreja é muito mais do que um lugar onde nós vamos. Igreja é um povo a qual nós pertencemos, né? E nós estamos interligados, porque conforme a figura que Paulo usa para a igreja, sendo o corpo de Cristo, todos os membros interligados. Então, há essa ligação, queira você ou não. E não tem como fazermos parte do povo de Deus sem desenvolvermos, sem vivermos essa questão da comunhão. A comunhão faz parte também dessa questão do DNA cristão, do DNA realmente daquele que é discípulo de Jesus. Uma coisa interessante quando nós vamos para o Novo Testamento é que quando a igreja primitiva nasce, quando ela começa ali a crescer, a desenvolver, nós percebemos que ela já começa a crescer e desenvolver perseverando na comunhão, né? Essa questão de que eles estavam unânimes, essa questão de que eles estavam juntos, e é interessante você perceber esse aspecto realmente comunitário. E também, quando a igreja é perseguida, quando os discípulos são perseguidos, você vê lá em Atos 4, que a igreja continuava realmente perseverando nessa comunhão. Quando a igreja estava contando com a simpatia de todo o povo, e quando a igreja não estava contando com a simpatia de alguns, a igreja continuava perseverando nessa questão da comunhão, mesmo na perseguição. E claro, trazendo para os nossos dias, mesmo na pandemia, né? É claro que se nós ignoramos isso, às vezes, no nosso dia a dia, antes da pandemia, quando tudo está bem, nós vamos ter problemas nesse aspecto para desenvolver a comunhão. E muitas pessoas hoje, elas encontram realmente, às vezes, algumas desculpas para não desenvolver esse aspecto comunitário, essa questão do uns aos outros. Desculpas como, não, as pessoas se aproveitam demais, não, as pessoas não entendem essa questão da aproximação, não, as pessoas, às vezes, se eu chegar para elas ali oferecendo a minha ajuda, elas já vão entender de outro jeito. Gente, a grande questão não é como o outro vai entender, a grande questão é o nosso papel que devemos desenvolver. Então nós devemos tomar muito cuidado. Na igreja a qual pertencemos, na igreja a qual somos, na igreja que Jesus morreu na cruz por ela, existem os necessitados e existem aqueles que são os necessários, né? Necessitados que necessitam de ajuda e os necessários realmente para serem instrumento, canal realmente dessa ajuda, como defende Ed Welch no livro Lado a Lado, pela editora Cultura Cristã, um excelente livro que fala sobre essa questão do relacionamento interpessoal aí da igreja. Uma igreja saudável deve existir ambos, aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados. Na verdade, todos nós somos ambos, né? Em alguns momentos nós estamos, eu creio que no decorrer da vida da igreja, nós estamos sempre ajudando e também sendo ajudados. Eu creio que é esse papel. Nós somos os dois, né? Todos precisam de ajudas e todos são chamados realmente para ajudar. Essa é a dinâmica de uns aos outros, essa é a dinâmica da comunhão. E gostaria de lembrar a todos que a comunhão da igreja não entrou em quarentena, ok? A comunhão da igreja não entrou em quarentena. A comunhão da igreja continua viva. E o fato de não podermos nos reunir como igreja do Senhor Jesus não significa que a comunhão não é possível. Pelo contrário, é o momento de nós desenvolvermos essa comunhão. Eu fico pensando se na igreja primitiva, em meio à perseguição, eles conseguiam e eles desenvolviam essa questão da comunhão de uns aos outros, e nós hoje, com todas as ferramentas que temos, enfrentamos um outro tipo de situação, um contexto desfavorável também, mas não há desculpa realmente para falarmos assim, fica complicado essa questão da comunhão, eu faço parte do grupo de risco, etc, outra coisa, né? A comunhão, gente, é um meio de graça para fortalecermos uns aos outros. A comunhão é um meio de graça realmente para que a igreja caminhe, para que a igreja frutifique, para que a igreja cresça, para que a igreja fortaleça. E nesse sentido, a gente precisa estar atento a essa questão. Nesse sentido, a gente precisa refletir sobre isso. Ela não é uma opção na tua vida. Se você é discípulo de Jesus, se você faz parte da igreja do Senhor, se você entende que faz parte da família de Deus, se você foi resgatado, né, pelo sangue de Cristo, se Deus realmente chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, então significa que os mandamentos recíprocos, assim chamado, uns aos outros, a questão da vida comunitária da igreja, ela faz parte realmente, é o chamado nosso. E nós precisamos assim, então, se não às vezes temos desenvolvido essa questão da vida comunitária, se não temos realmente obedecido esse chamado, porque lembre que os mandamentos recíprocos são mandamentos, né? Não são opcionais. Então, a Bíblia, o Novo Testamento já deixa muito claro isso. Não tem como você
Ah não, mas ali não é um mandamento. Não, é um mandamento. Todos os mandamentos que aparece o termo alelon, que é o uns aos outros, são todos mandamentos. Então, não é uma opção. Ou obedecemos ou obedecemos. Eu creio que esse é um grande desafio para nós, é uma ordem. Pois a vida da igreja, o fortalecimento do corpo de Cristo se desenvolve, é claro, Cristo sendo o cabeça, é Ele que é o dono, é Ele que dirige todas as coisas, mas se desenvolve através da comunhão, essa questão do uns aos outros. Devemos fazer as outras coisas, devemos colocar Ele em primeiro lugar, a Bíblia é a nossa base, a nossa regra de fé e prática, devemos realmente conhecer mais ao Senhor Deus, devemos estar ali, e o texto vai falar sobre isso, em comunhão realmente com as Escrituras, devemos desenvolver a nossa vida de oração, mas não podemos ignorar o aspecto comunitário da igreja, porque é sim um princípio, uma virtude realmente transformadora para a vida da igreja. Ok? E hoje eu creio que mais do que nunca se faz necessário a gente pensar um pouco sobre como desenvolvermos essa comunhão nos dias de quarentena. Eu creio que todos nós nesses dias precisamos de ajuda e precisamos ajudar. Todos nós precisamos nos colocar primeiramente como instrumento nas mãos de Deus, a começar dos da casa, sim. Eu sei que essa introdução está um pouquinho longa, mas nós já entramos no texto, tá bom? Depois tem mais 50 minutos todos. Mas a começar dos da casa, sim. E isso é um outro problema que às vezes eu encontro. Então pessoas que às vezes elas falam, puxa vida, eu preciso ter comunhão, mas primeiramente dos de casa. Então, aí eu tendo comunhão com os de casa, já é... Não. A comunhão não é só para os de casa. A Bíblia é muito clara nesse sentido. É o povo de Deus. A tua casa, por mais que faça parte da igreja do Senhor, ela não é a igreja toda, né? Então tome muito cuidado com essa desculpa, porque isso é uma desculpa. Você pode até se sentir bem defendendo essa tese, mas é uma tese que é contrária justamente à palavra de Deus. Uma outra coisa é quando... Também tem o outro lado, né? Pessoas realmente que têm uma vida comunitária fantástica com os de fora, mas não com os de casa. E a palavra de Deus lá em Timóteo fala muito claro, aquele que não cuida dos seus, né, dos de casa, é pior que um ímpio, né? Aí é uma outra questão. Eu só gostaria que a gente prestasse muita atenção nesse sentido. O aspecto da comunhão, gente, é abrangente. Não sou eu que estou defendendo isso. É a questão da palavra de Deus. É bom salientar que quando pensamos realmente apenas em nós mesmos, quando pensamos apenas nos de casa, não, pelo menos eu tenho comunhão com os de casa, né, gente? Isso é soberba, isso é pensar somente em si, isso é totalmente contrário àquilo que é o Evangelho de Jesus. Devemos pensar nos de casa, sim, é claro, eles fazem parte, é a nossa primeira igreja, é a questão da família, mas lembre-se que a comunhão é abrangente, né? E se Deus tem nos chamado para isso e não desenvolvemos isso e não clamamos a Ele que nos ajude a desenvolver isso, eu creio que nós estamos pecando, sim. Né? Nós estamos realmente deixando de fazer aquilo que é um mandamento de Deus. É necessário muito discernimento, é necessário muita sabedoria, né? Atitude correta em relação à comunhão que precisamos desenvolver como família, como povo de Deus. É por isso que nós lemos esse texto aqui, essa carta fantástica de Paulo aos Colossenses, né? Que vai falar sobre alguns aspectos teológicos com respeito a capítulo 1 ali, falando da grandiosidade realmente do nosso Redentor, o Salvador, Jesus Cristo, mas também nós percebemos que tanto em Colossenses, na verdade, como todas as cartas, até Filemão, que é uma carta pequenininha, Paulo vai falar sobre comunhão. Então você percebe que essa questão da comunhão é algo sério na vida da igreja. É algo que não podemos realmente relaxar, é algo que não podemos ignorar, mas é algo que precisamos pensar de fato na nossa prática de vida. E encontramos aqui nesse texto, como eu falei, talvez você possa perguntar para mim, pastor, por que você não leu do versículo 12 em diante? Porque do versículo 12 ao versículo 14 nós vamos estudar num outro momento, né? Então hoje nós vamos estudar do versículo 15 ao 17, né? Ok? Daí, por que não estudou primeiro o outro e depois esse? Porque eu quis assim, né? Na verdade, é justamente só um princípio para a gente refletir, porque isso aqui fala de algumas bases da comunhão. Também o primeiro texto vai falar de algumas bases da comunhão, mas eu gostaria que a gente, você estivesse acompanhando hoje e daqui 15 dias nós nos reunimos novamente, nós vamos pensar aí sobre esse texto da palavra de Deus, ainda continuando a falar sobre a comunhão da igreja, que eu creio que é muito importante refletirmos sobre isso nesses dias. Enfim, mas o texto que nós lemos aqui, encontramos aqui tanto a base quanto aspectos muito práticos realmente da comunhão da igreja, né?
Até o título lá, antes do versículo 12, tá, o título lá talvez apareça na sua Bíblia, as virtudes que devem ser cultivadas, né? Mas é algo que faz parte, a prática da igreja, né? Paulo está colocando aqui não vou abordar o parágrafo todo, né? Que fala de outras virtudes que devem ser cultivadas, mas gostaria de começar pela metade realmente desse texto aqui. O que deve nortear, então? O que deve fundamentar a comunhão da igreja? Deixa eu ir direto ao ponto aqui, né? A introdução foi meio longa aqui, mas a primeira coisa que aparece nesse texto, se você for olhar lá na sua Bíblia, é a questão da seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo. É interessante porque a primeira coisa que Paulo vem tratar aqui, no texto que nós lemos, é que começa falando da paz de Cristo como sendo o árbitro, né? Duas palavras aí muito interessantes, essa questão da paz, né? Lembrando que a palavra paz a palavra paz aqui está relacionada justamente àquela paz que Jesus realmente dá, não como o mundo dá. É muito interessante isso. E quando Paulo fala da paz de Cristo, é bom nós lembrarmos que lá em Filipenses ele fala que essa paz é aquela que excede todo entendimento, essa paz que ele desfrutou. Lá em Efésios também ele vai falar sobre essa paz, né? E é claro que Jesus Cristo, a nossa paz tem um nome, é Cristo, né? E o termo aqui, grego, aqui para a palavra árbitro, que é muito interessante, é brabeuto, né? Por que eu estou citando isso? Porque a questão do árbitro é interessante, o sentido dessa palavra árbitro aqui tem a ver, fazia parte do vocabulário esportivo, realmente das arenas, né? Aquelas disputas que tinham lá nas arenas, né? Quando a disputa realmente se transformava numa... Disputa já é uma disputa, né? Mas quando saíam das regras, quando a disputa realmente já se transformava numa guerra ali, o árbitro entrava e tirava aqueles que queriam bagunçar o negócio, né? E de certa forma a palavra árbitro veio para o futebol hoje também, né? Entre outros esportes, justamente para que cuidem, para que as regras realmente sejam obedecidas, né? E qualquer um realmente lá, o cartão amarelo, o cartão vermelho, todas essas coisas justamente já é para, cuidado, né? Interessante quando no futebol mesmo, quando o jogador comete uma falta, né, o árbitro vai lá e só conversa, cuidado, a próxima vez pode vir um cartão aí, né? Mas é nesse sentido, a palavra árbitro tem a questão assim que estabelece aquilo que deve nortear a nossa vida, aquilo que deve realmente cuidar a questão das nossas atitudes, né? E nesse aspecto, o caminho para vivermos retamente é sempre colocar Cristo como sendo a paz dele, como sendo o árbitro de tudo aquilo que fazermos no nosso dia a dia. Mas é claro, como o contexto aqui está em comunhão, e ele mesmo fala, né? O que ele diz lá no versículo 15, se você for olhar lá na sua Bíblia, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, né? Então ele está falando dessa questão do sermos um corpo, essa paz realmente fomos chamados realmente em um só corpo, no sentido de que essa paz deve estar presente realmente na vida da igreja, no relacionamento entre os membros. Essa paz deve ser o árbitro realmente para resolver toda e qualquer questão, para cuidar das nossas emoções. Essa paz deve ser o árbitro realmente para como agimos, como reagimos em meio aos conflitos, em meio aos problemas, em meio às situações realmente da caminhada. Então isso é muito importante a gente pensar. Acho que o que fundamenta essa comunhão, primeiramente aqui, olhando para esse texto, é a paz de Cristo. Ela deve ser o árbitro. Lembrando que é a paz de Cristo, não como o mundo dá. E essa paz não significa ausência de problemas. Essa paz não significa ausência de conflitos. Porque quando nós falamos da igreja, nós estamos falando de pecadores, né? De pessoas que, enfim, têm as suas limitações, têm as suas falhas. Mas lembrando sempre, quando surgirem os problemas, quando surgirem os conflitos, o que deve determinar como que devemos agir e reagir a essa situação, o quê? É pela paz de Cristo. A gente deve tomar muito cuidado, que às vezes tanta coisa se transforma em guerras inúteis, realmente na vida da igreja, a questão de que a paz de Cristo não é o árbitro. Toda vez que a paz de Cristo não é o árbitro, toda vez que a paz de Cristo não é aquela que dirige as nossas discussões, que dirige as nossas decisões, que dirige essa questão da resolução dos conflitos dentro do povo de Deus, dentro da família de Deus, aí a coisa pode tomar um caminho que não vai ser benção na vida da igreja. Então, essa é uma questão muito básica,
Primeira coisa, a paz de Cristo deve estar sempre ali nos ajudando, nos guiando. Realmente em meio às diferenças que às vezes temos dentro da igreja. Ou não tem? Claro que tem. Né? E nesse aspecto nós precisamos realmente lembrar-se. O que determina é a paz de Cristo. Alguém vai falar alguma coisa, alguém vai chamar a atenção disso, alguém vai admoestar isso, alguém vai falar... Mas, gente, o que deve realmente reinar é a paz. Então, todo aquele realmente que, em meio à discussão, quer jogar gasolina, quer jogar mais fogo ainda, em meio à discussão, realmente quer que a sua vontade seja feita e não agir segundo a vontade de Deus, isso é satânico, e isso não vai trazer bênção na vida da igreja. E mesmo nesses momentos realmente de pandemia, o qual estamos vivendo, a paz de Cristo deve ser o árbitro. Há muitas questões em relação a voltar ou não voltar aos trabalhos da igreja, como fazer, como não fazer, como agir, como não agir. Gente, todos nós estamos realmente aprendendo com tudo isso. Né? E é por isso que, em meio a tudo aquilo que às vezes não nos agrada, às vezes alguma coisa, devemos lembrar que a paz de Cristo deve ser o árbitro das nossas emoções. A paz de Cristo deve ser o árbitro do nosso coração e da nossa mente. Amém? Que Deus abençoe. Lembrando sempre, né? Essa paz, qual nós somos chamados, né? Não é uma opção essa paz, gente. Nós somos chamados para a paz, né? Lembre-se, Jesus falou, a minha paz vos dou, né? E não é uma paz realmente que não tem guerra, como eu falei, né? Que não tem dificuldade. Mas é uma paz que está presente justamente nisso, para a gente tratar sempre de uma forma muito sábia, sóbria, né? Todas as questões aí em relação à vida da igreja, toda essa questão envolvendo uns aos outros, né? Pessoal, mais uma segunda questão aqui, que deve fundamentar a nossa comunhão, é a sintonia realmente com a palavra de Deus, né? Quando o versículo 16 ali, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, né? É muito interessante a gente pensar sobre isso. A base onde que está a base realmente desse uns aos outros? Onde está a base realmente do meu relacionamento uns com os outros? É na Escritura. É por isso que eu creio que a igreja às vezes corre o risco de pecar muito nesse aspecto. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Né? Já vemos essa questão lá no Antigo Testamento. Errais porque não conheceis as Escrituras. Né? E eu creio que o povo de Deus às vezes peca porque falta conhecimento com respeito à palavra de Deus. É por isso que os termos aqui são muito interessantes, né, que Paulo usa. Habite ricamente. Né? É interessante que habitar significa o quê? Morar. Né? Não é passear, não é turistar, né? Mas é morar. Então a palavra de Deus precisa fazer morada no nosso coração. Não é alguém que vem passear lá de vez em quando, né? Não é alguém que dá uma passada só, não. Ela precisa habitar, né? E eu creio que esse é o grande desafio, gente. Porque quando isso acontece, com certeza nós vamos entender e desenvolver muito mais esse aspecto realmente comunitário da igreja. Gente, eu creio que um dos grandes desafios para a vida da igreja hoje é justamente essa questão dessa vida devocional constante, essa andar em sintonia com a palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a ser igreja. Isso vai nos ajudar a desenvolver esse aspecto comunitário da igreja e outros aspectos, sim. Isso vai nos ajudar, conforme que é o próximo passo, a questão da instrução, essa questão do aconselhar. Gente, como é importante essa... E Paulo usa dois termos aqui, né? A questão do habitar, morar, né? E ricamente, não é pobremente. Não é de qualquer jeito, mas ricamente, é com abundância. E esse é o grande desafio, porque às vezes as pessoas realmente, enfim, gastam tempo com tantas outras coisas e se esquecem desse alimento importante. Lembra o que Jesus disse lá na tentação, repetindo lá Deuteronômio capítulo 8, nem só de pão viverá o homem. E esse foi um grande pecado do povo de Deus lá no passado, porque infelizmente o povo se esqueceu de que nem só de pão viverá o homem. A gente vê ali que, infelizmente, o pessoal, no decorrer da caminhada, vai se afastando daquele que deve ser o alimento primeiro. Devemos realmente ter prazer nele, conforme está lá no Salmo 1. Lá em Josué, capítulo 1, vemos a importância de Josué, ali Deus falando para ele, medita nesse livro dia e noite. Né?
Não cesses realmente de meditar. E ele repete essa questão ali no versículo 8, de para que sejas bem-sucedido em tudo que realizar. Gente, a igreja realmente pode caminhar muito melhor, desenvolver, crescer, enfim, ser muito mais relevante o seu contexto, se nós realmente prestarmos mais atenção nisso. Então você percebe que essa questão da sintonia com a palavra de Deus, como isso vai dirigir, como isso vai guiar essa questão comunitária da vida da igreja, né? A pergunta sempre que deve ser feita antes de falarmos de comunhão, e às vezes talvez é uma questão muito interessante com respeito a por que às vezes nós não desenvolvemos a comunhão como deveríamos desenvolver. Justamente porque às vezes falta essa questão da palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração, né? O grande problema da comunhão às vezes não é que mas o outro, é muito difícil ter comunhão com o outro, né? Às vezes isso é uma desculpa, porque às vezes o que falta mesmo é conhecimento com respeito à palavra de Deus. Se Deus está falando a sua palavra, eu obedeço. Se eu conheço, então eu obedeço. Então esse é um grande desafio para nós, para a minha vida e para a sua vida. Então, essa questão da sintonia, busque, leia, reflita, pesquise lá no Google, né? Essa questão do uns aos outros, você vai perceber a quantia de mandamentos recíprocos que existe no Novo Testamento. Isso demonstra o quê? Opa, é importante, né? A questão da comunhão mesmo, gente. Então são muitos. Faça uma lista lá, já que está de quarentena, né? Escreva lá os mandamentos recíprocos, depois até manda lá, pastor, tem tantos mandamentos recíprocos. Pesquise sobre isso, porque você percebe a riqueza disso. E você percebe, isso não é só uma questão assim de que tem que ser a comunhão, porque o negócio é uma ordem da igreja. Gente, isso é para abençoar a nossa vida. Saiba que o existir, o viver, ele encontra muito mais significado, ele tem muito mais valor quando nós obedecemos e quando nós agimos de acordo com aquilo que a palavra nos diz. A comunhão da igreja não é para ser algo forçado, né? A comunhão da igreja, quando ela existe, quando ela é real, quando ela faz parte do nosso dia a dia, quando ela está fundamentada nas escrituras e não nos nossos interesses, o que vai acontecer? Gente, a gente vai enfrentar toda e qualquer situação, inclusive a pandemia. A gente vai passar realmente pelas crises, pelas situações da caminhada, realmente ali muito mais fortes. Por quê? Porque temos realmente o amparo, temos realmente o cuidado uns dos outros e pessoas que estão realmente bem fundamentadas naquilo que é a palavra de Deus. Amém? Mas um outro grande desafio para nós é o que aparece no versículo 15, 16 e 17. Né? E talvez, não sei se você prestou atenção ali, mas se repete isso nos 3 versículos. Que eu creio que um dos aspectos fundamentais também e que deve fundamentar a comunhão da igreja é a gratidão. É a gratidão. Né? No versículo 15 e no versículo 17 nós vemos ali que termina falando sobre gratidão. Né? Você olhe lá na sua Bíblia, né? Para você achar que eu não estou mentindo. Né? Essa questão ali, ó. E sede agradecidos, versículo 15, versículo 16. Né? Com gratidão em vosso coração, versículo 17. Dando por ele graças a Deus Pai. Interessante, por que aparece isso aí? Se aparece nos 3 versículos é porque é importante, né? É algo que nós precisamos refletir. Gente, quando aprendemos a ser gratos por aquele que é a nossa paz, quando aprendemos a ser gratos por aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, quando aprendemos a ser gratos por esse Deus que nos deu essa revelação maravilhosa, especial, que é a sua palavra, quando aprendemos a ser gratos porque fazemos parte da sua família, fazemos parte do seu povo, né? Quando aprendemos a ser gratos pela oportunidade, pelo privilégio que Ele nos dá realmente de servir uns aos outros, gente, nós compreendemos muito mais e vivemos muito mais o que é essa questão do viver em comunhão. Né? Esse é o grande desafio para nós. Porque às vezes as pessoas olham para os aspectos que a igreja deve desenvolver na sua caminhada. E, gente, são coisas práticas, não é isso aqui a comunhão não é um programa da igreja, né? A comunhão é a vida da igreja, né? Quando a gente começa a ser grato por isso, que Deus nos chamou, olha só, né? Deus nos chamou para fazer parte da família dele. Então, quando eu não aceito o outro, quando eu reclamo, murmuro contra o outro, na verdade, eu estou reclamando realmente do corpo de Cristo, né?
Eu estou ligado naquele membro e falo, nossa, mas esse membro poderia não fazer parte do corpo. Gente, é uma questão muito séria isso. Então nós, ao invés de reclamarmos, murmurarmos, lembrando que Paulo fala lá em Filipenses, fazei tudo sem murmuração nem contendas, né? Ao invés justamente de estarmos apenas nos colocando assim como pessoas que, ah não, ninguém me ama na igreja, ninguém quer o meu bem. E você quer o bem dos outros? Você ama os outros, né? A gente precisa olhar para o fato de Deus nos chamar para fazer parte de um povo. A gente precisa olhar para isso e dar graças a Deus. Porque olha só, Deus nos chamou para fazer parte da sua família. Deus nos chamou e nós somos parte do corpo de Cristo. É por isso que a gratidão deve estar sempre presente. Ah não, tem pessoas que às vezes são mais difíceis de lidar do que outras? Tem, né? Mas aí que tá, Deus, obrigado. Porque de alguma forma o Senhor me chamou aqui e eu posso ser bênção na vida do meu irmão, né? Até naquele que talvez fala, mas será que um dia eu vou ser bênção na vida dele? Gente, lembre-se, todos nós somos necessitados e todos nós somos necessários. Todos nós somos chamados para ajudar e todos nós também somos chamados para ser ajudados, né? Eu creio que esse é um grande desafio para nós. Então, que você possa olhar para a vida da igreja. Até mesmo, às vezes, você fala, mas é difícil esse trem. É complicado, sim. Quando tem gente envolvido, claro que tem problema. Mas só que nós devemos lembrar o seguinte, por que a igreja é o diferencial no mundo? Por que a igreja é diferente de um clube, é diferente de qualquer outra associação? Não pode ser colocado no mesmo patamar. Jamais. Por quê? Porque a comunhão é um meio de graça. A igreja é o povo de Deus. Quem que é o cabeça da igreja é Cristo. Então significa o quê? A igreja é para ser justamente esse exemplo, né? Nesse sentido. Só vou perguntar para minha esposa quanto tempo já foi. Não sei, uns 40 minutos. Então, gente, mas vamos caminhando aqui, né? Minha esposa está me ajudando aqui, né? Estou em comunhão aqui, né? Nesse sentido aqui. Mas vocês entenderam, gente? Com respeito a essa questão aí de que gente que não sabe ser agradecida, sempre vai encontrar defeito nos outros. Gente que não sabe ser agradecida, sempre vai causar confusão. Gente que não sabe ser agradecida, sempre vai reclamar de tudo. Nada tá bom, né? Gente que não sabe ser agradecida, tudo se torna um peso. Tudo se torna um peso, né? Gente que não sabe ser agradecida, enfim, só quer ser ajudado, mas nunca ajudar, né? Então, só quer ser servido, mas nunca servir. Lembre-se o que Jesus disse. Lembre-se o ato de Jesus antes de ir para a cruz ali, lavando os pés dos discípulos, né? O cabeça da igreja realmente serviu. O cabeça da igreja se humilhou, né? Deixando o exemplo para mim e para você. Né? E eu creio que, gente, é extremamente abençoador quando nós vivemos na prática essa questão da comunhão. Amém? Mas uma outra questão, gente, né? E último aqui, né? Estamos aí já, a questão do nosso tempo aí, né? Você que está gastando todos os dados móveis aí também, né? Agora entra na comunhão em si, né? Essa questão do fundamento da comunhão. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Gente, interessante a gente pensar sobre esse aspecto aqui que o texto está nos chamando a atenção. Porque como que você vai instruir alguém depois de tudo isso que eu falei, sendo a paz de Cristo, o árbitro do nosso coração, a palavra de Deus, que deve habitar ricamente, e é claro, a questão da gratidão. Sem isso, gente, fica muito complicado essa questão de sermos instrumento de mudança na vida dos outros. Saiba que Deus realmente nos colocou no corpo dele, fazemos parte do corpo de Cristo, com um propósito muito, muito específico também, é claro, fazermos tudo para a glória dele, conforme vamos ver no último versículo, mas tem esse aspecto de que estamos todos interligados. E talvez às vezes nós queremos ficar no cantinho, o nosso cantinho, e não nos misturarmos muito, para não correr o risco realmente de ter que ajudar alguém, né? Gente, isso é extremamente danoso. É triste, né? É angustiante você viver. Isso não é ser igreja.
Por mais que você às vezes tenha dificuldade de conversar, por mais que você às vezes tenha dificuldade de falar, por mais que às vezes você tenha, fale assim, mas eu não sei lá, eu tenho uma enorme dificuldade de... Gente, você tem um chamado realmente para instruir e aconselhar. É bom lembrar que às vezes, mas eu não tenho tanto conhecimento assim. Gente, são nas pequenas coisas do nosso dia a dia. A gente acha justamente que tem que criar um negócio lá muito grande lá nesse sentido. É claro que tenho pensado sobre essa questão do aconselhamento na igreja, mas gente, todos nós temos a oportunidade, Deus coloca pessoas na nossa frente, no nosso dia a dia, realmente para a gente instruir. E a base para essa instrução, que deve nortear essa instrução, é justamente a palavra de Deus habitando ricamente no nosso coração e, é claro, a paz de Cristo. Nesses dias em que estamos vivendo, em que as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra realmente que traga paz em meio às aflições, gente, eu e você, nós temos essa palavra. Se você conhece a Cristo, se você ama a Cristo, se você, enfim, medita na palavra dele, você tem essa palavra. Não tem como não... A palavra de Deus não é para esconder. Não é para... Às vezes as pessoas entendem errado, né? Quando Paulo diz lá, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, né? Ali não é que ele guardou só para ele, não, gente. É que ele permaneceu firme. E eu creio que esse é o grande desafio para nós. A palavra de Deus não é para guardarmos para nós. Mas, pelo contrário, é para nós sermos bênçãos na vida dos outros. E Deus nos dá a oportunidade. O próprio livro de Colossenses aqui, Paulo vai falar no capítulo 4, né? Aproveitar as oportunidades. Gente, Deus nos dá a oportunidade. E saiba que às vezes até mesmo você que tem uma dificuldade enorme de conversar, de falar, saiba que aquilo que sair da tua boca pode ser bênção, pode ser transformador na vida de alguém, na vida do seu irmão. Então não podemos realmente nos esconder desse nosso chamado. Né? Lembre-se, essa é a dinâmica da igreja. E Deus vai colocar pessoas na sua vida para você realmente aconselhar. E às vezes você fala, claro, determinados assuntos, determinadas questões, você vai falar, eu vou encaminhar você para o pastor. Ok, mas você está fazendo teu papel. Lembre-se disso, gente. Existem tantas coisas práticas. Você como mãe experiente, às vezes aconselhando aquela que está começando na sua vida. Você como casal, aconselhando aquele casal do namorado. Enfim, você pai, aconselhando, enfim, o filho de outro, às vezes. Gente, são tanto... Gente, é muito vasto essa questão do aconselhamento. E Deus coloca situações para sermos bênçãos nesse sentido. Principalmente, gente, nesses dias que estamos vivendo. Olha só, existem tantas pessoas da igreja, às vezes, que não podem, algumas pessoas da igreja, e não só da igreja, mas que não podem ter acesso à escola dominical. Tenho conversado com alguns nesse sentido que não podem realmente ter esse momento aqui. Mas eu tenho ligado, gente, e é muito fantástico quando... Sabia que as pessoas às vezes falam para mim, pastor, sabia que o fulano da igreja me ligou? Sabia que o fulano da igreja mandou uma mensagem? Então você percebe, assim, como isso traz vida, não simplesmente, eles não querem receber só a ligação do pastor. Essa questão do nos preocuparmos, instruirmos aos outros. Então tem gente nesse momento que às vezes está com dificuldade, está desanimada, está angustiada. Ok, eu vou lá, faço uma oração, envio um áudio, alguma coisa nesse sentido. Mas, gente, vamos interagir mais nesse aspecto. Você já percebeu que às vezes nós queremos conversar apenas com os nossos, né? E olha lá. Às vezes nós gastamos tanto tempo com outras coisas, gente. Esse é o momento oportuno para você instruir e aconselhar alguém. Envie hoje mesmo uma mensagem para alguém que seja, nossa, como é que será que está o fulano? Como é que será que está fulano? Gente, é família de Deus. É a família maior da fé. Lembre-se, a comunhão não é somente com os de casa. A comunhão é vasta, é abrangente. Todos nós estamos interligados, todos nós somos parte realmente da família de Deus. Então esse é o aspecto prático da comunhão. Tudo isso que vimos até agora tem que se transformar. Quando a igreja não vive isso aqui, a igreja ela deixa de crescer, deixa de desenvolver mais. Por quê? Porque esse é um aspecto essencial para que a igreja caminhe de uma forma mais dinâmica. Né? E eu creio que isso é importante a gente pensar.
que Deus realmente tem colocado pessoas, né, os nossos irmãos em Cristo, realmente para sermos bênçãos. E é claro, tem a questão do instruir e aconselhar aqueles também que ainda não conhecem a Cristo. Veja só quantas coisas Deus pode fazer através da sua vida. Então eu convido você a pensar sobre isso. Nesses dias de quarentena as pessoas estão clamando por isso. Né? Aproveite esse momento, envie mensagem, enfim, envie um bom dia, envie uma boa noite, envie uma oração, faça uma oração ali, ó, eu tenho feito isso. E como isso tem sido bênção, gente. Deus age através do Zap, Deus age. E é o que temos nesse momento aí de quarentena, mas tem como, não tente criar desculpas para não desenvolver essa questão da comunhão, essa questão do instruir, essa questão do aconselhar. Né? Esse é o momento de desenvolvermos muito mais isso, de estarmos muito mais unidos, para sairmos disso muito mais fortes. Né? Para que não chegamos lá na frente, realmente a família da fé esteja tão, ali alguns muito machucados, outros, enfim, mas que estejamos caminhando juntos, um ajudando o outro, um apoiando o outro. E esse é o momento, não esperar terminar a quarentena, não. A comunhão da igreja não existe situação perfeita para que ela tenha que ser desenvolvida, não. A comunhão da igreja é para ser desenvolvida. Os mandamentos recíprocos uns aos outros, eles não perdem a validade num período como esse que nós estamos enfrentando. Pelo contrário, se faz muito mais necessário ainda nesse período. Como? Há tantas ferramentas que, louvado seja Deus, Ele nos dá para sermos bênção realmente na vida do outro. E Deus tem te chamado hoje para promover a paz, para ser bênção na vida do outro. Amém? E é claro, vamos encerrando aqui, gente, porque já está passando nosso tempo, daqui a pouco estão aí cozinhando batatinha para maionese domingo. O versículo 17. É claro, deixei de falar aqui com salmos e hinos, né, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor, dando por ele graça a Deus Pai. Gente, qual que é a motivação realmente em vivermos em comunhão? Qual que é a motivação para aconselharmos? Qual que é a motivação para instruirmos? Qual que é a motivação realmente para fazermos tudo na nossa vida? A glória de Deus. Ele. Por isso que eu gostaria que você pensasse sobre isso, e encerrando aqui o nosso estudo dessa manhã, de que, não, já que o pastor ficou enchendo a paciência pela internet, vou ter que ligar para alguém. Não, gente. Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus. Então a glória é dele. O propósito é agradar a ele. Quando isso é feito dessa forma, isso é transformador na nossa vida, gente. E olha, pode ter certeza dos resultados transformadores e maravilhosos na vida do outro. Como é bom a gente nos sentirmos, às vezes, assim. É graça demais quando você recebe, às vezes, aquela ligação. Obrigado por aquela palavra. Obrigado por aquela atitude. O fato, às vezes, do fazer aqui, seja em palavra, seja em ação, gente. As atitudes que devemos ter nesses dias. As atitudes que devemos ter em prol do outro. Às vezes, essa questão de estarmos na nossa zona de conforto e não fazermos nada realmente por aquele que está precisando de ajuda. Gente, isso é terrível. E o foco de fazermos isso não é a glória nossa, mas é a glória dele. Tudo que fizerdes, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, dando por ele graça. Eu creio que isso desmonta toda e qualquer má intenção, né? Isso desmonta toda e qualquer coisa assim para não fazermos também. Eu não vou fazer nada também porque está enchendo a paciência demais. Não. Se a gente não fazer, a gente, às vezes, aquilo que de fato não devemos fazer, às vezes nós fazemos, né? Que é ficar, que achar que existe o dom de ficar no canto, né? De não fazer nada, né? Gente, esse dom não existe. E nesse aspecto, lembra-se, tudo aquilo que nós fizermos, em todas as esferas da nossa vida, inclusive na esfera da comunhão, o propósito deve ser sempre o que agradar a Deus. O propósito deve ser sempre o que glorificar a Ele. Porque, infelizmente, às vezes tem pessoas que se aproximam das outras visando algo em troca, né? E não é esse o propósito. Infelizmente, tem pessoas que não se aproximam das outras também pensando que ele vai estar visando algo em troca. Isso também é errado, né? Tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei o nome do Senhor. Deus está sendo glorificado na forma como está vivendo a vida comunitária.
Deus está sendo glorificado, né? Deus está sendo exaltado na forma como você está vivendo o seu dia a dia. Deus está sendo glorificado na forma como você tem colocado as palavras realmente para os outros. Deus está sendo glorificado nas tuas conversas de zap a zap. Deus está sendo glorificado naquilo que você envia para o seu irmão, para a sua irmã. É interessante, fico triste que às vezes as pessoas têm a capacidade de enviar tanta fofoca, às vezes falar mal dos outros através do zap, ao invés de serem bênção na vida do outro. Isso é destrutivo, gente. Então, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus. Que a nossa comunhão glorifique a Deus. Que uns aos outros glorifique a Deus. Que possamos fazer isso, que possamos desenvolver isso, porque esse é o nosso chamado. É claro, gente, não é como fazer isso. Primeiramente, eu creio que nos quebrantando diante de Deus. Pedindo perdão a Ele pelas vezes que deixamos passar as oportunidades. Pedindo perdão a Ele pelas vezes que falhamos nesse sentido. E clamando a Ele, Deus, nos ajude. Deus, eu estou aqui realmente para servir. Eu estou aqui para ser bênção na vida do meu próximo. E, é claro, prestando atenção nessas questões, gente. A base da comunhão, habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Se ela não habita, outra coisa vai habitar, e isso vai fazer com que a gente fuja da comunhão, né? Então, a palavra de Deus precisa ser sempre estar morando na nossa vida. E, é claro, a paz de Cristo, gente. A paz de Cristo. Não estou me dando bem com algumas pessoas, estou de mal com fulano. Não. É a paz de Cristo que é o árbitro, né? Não é o que você pensa, o que você acha. Né? É a paz de Cristo. E nesse sentido nós precisamos nos quebrantar, nos humilhar, para que Deus faça a sua obra em nós e através de nós. É possível ter comunhão em dias de pandemia. E mais do que nunca Deus tem nos chamado realmente para desenvolvermos essa comunhão. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos dê força, que Deus nos direcione, nos dê sabedoria e discernimento para desenvolvermos essa comunhão e assim abençoarmos uns aos outros em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, ricamente a sua família. E, gente, hoje mesmo, a partir de hoje mesmo, essa nova semana que inicia hoje, né? Envie mensagem para quantas pessoas você puder. Envie, nem que seja uma oração, né? Como é que você está? Né? Até mesmo para aquela pessoa que você nunca enviou nada para ela, né? Que faz parte da família da fé. Até aquela que você nem sabe o nome, né? Mas pesquise lá no grupo do Zap da igreja, você que não é da igreja, vai, sim, envie pelo Facebook, sei lá, mas algo nesse sentido. Sabe que às vezes aquela outra pessoa está precisando só que você diga um oi para ela, né? Assim, porque isso é transformador. Precisamos uns dos outros. Lembre-se, sempre somos aqueles que ajudam e são ajudados. Que Deus abençoe. Eu espero que você seja alguém que ajude. E também eu espero que quando precisar, e você vai precisar, seja ajudado pela família da fé. Porque Deus nos dá a graça da comunhão. Quero orar por você nesse momento. Obrigado, Pai, por esses momentos aqui de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Pai, pela comunhão que temos em Ti, pela comunhão que o Senhor realmente nos dá como meio de graça, para também nos relacionarmos, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pelos mandamentos recíprocos, que nos ajudam de fato, ó Pai, a viver intensamente essa questão do uns aos outros. Obrigado, ó Pai, porque fazemos parte da Tua família, do Teu povo. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que não simplesmente por mim, mas por nós, como família do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio realmente de servirmos uns aos outros. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor primeiramente nos deu exemplo nesse aspecto. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem colocado pessoas realmente à nossa frente, nosso dia a dia, e assim o Senhor nos dá sabedoria e nos capacita para sermos bênçãos na vida deles. Clamamos a Ti, ó Pai, nos ajude, nos dirija, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai, nos dê sabedoria, discernimento, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai, nos dê ousadia para irmos até o outro, para sermos bênçãos na vida do outro, ó Pai. Clamamos a Ti, ó Pai, quebra o nosso coração, tira todo o rancor, toda a mágoa, todo o ranço, enfim, ó Pai, de ruindade e tudo mais, e nos ajuda, ó Pai, a sermos proativos em relação ao próximo, ó Deus. Deus querido, que a Tua paz, a paz de Cristo, esteja sempre dirigindo todas as nossas questões, ó Pai, todas as nossas emoções, ó Pai, todas as nossas atitudes, ó Pai. E Deus querido, em nome de Jesus, coloca em nós uma fome, uma sede maior, ali pela Tua palavra, que ela possa habitar ricamente em nosso coração, ó Pai.
E assim, ó Deus, clamamos a Ti. Coloca gratidão no nosso coração, ó Pai. Sabermos agradecer a Ti, sabermos agradecer a vida do outro, sabermos agradecer a vida do próximo, aqueles que têm nos ajudado, aqueles que o Senhor dá-nos o privilégio de ajudar. Pai querido, nos ajuda, Pai, a instruirmos, instruirmos, é claro, de uma forma correta, ó Pai, abençoadora. Ajuda-nos a aconselharmos, ó Pai, é claro, baseados, pautados sempre na Tua palavra, ó Pai, o nosso próximo. Ajuda-nos, ó Pai, a falarmos com os outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Que a nossa boca seja abençoadora, ó Pai, e assim, ó Pai, possa redundar em ânimo, em força na vida do próximo, ó Deus. Guarda, cuida de cada um, ó Pai. Abençoa Teu povo nesse dia, ó Pai, e que possamos aí nessa semana, ó Pai, em nome de Jesus, ver um despertar, ó Pai, dessa questão do uns aos outros. Em nome de Jesus, ó Pai, desperta, incomoda Teu povo, ó Pai, para que, de fato, vivam essa comunhão na prática. Em nome de Jesus, ó Pai, incomoda mesmo, ó Deus, a cada um para que use as ferramentas, ó Pai, que o Senhor tem nos dado para ser bênção na vida dos outros. Nós clamamos assim, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça. E prepara-nos desde já o nosso coração para ouvirmos ainda a Tua palavra no culto dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal? Olá. É isso aí, gente. É isso aí. Gente, muito obrigado aí pelo seu bom dia, muito obrigado pela sua participação. Vamos lá? Hoje, às 19h30, temos culto de louvor e adoração, né? Se prepare aí. Hoje o culto vai ser lá pelo YouTube, IPB Pinhão, YouTube, IPB Pinhão, né? Então, participe lá, né? Entre lá, entre um pouquinho antes, gente, se prepare, 7h20, né? Já esteja preparado ali com a sua Bíblia, né? Então não chegue atrasado no culto, por favor. Tem gente que chega atrasado até no culto do YouTube, por favor, gente. Né? Mas vamos lá, gente, sério mesmo, vamos levar a sério esses momentos aí que temos, né? Então entra antes lá, se prepara, ora, peça que Deus venha falar com você, com a sua família, né? É um momento aí oportuno para estarmos juntos aí em comunhão, né? Lembrando, aprendendo mais daquela palavra que deve habitar ricamente no nosso coração. E hoje Deus tem uma palavra preciosa para a sua vida. Ok, gente? Um grande abraço a todos vocês, um bom domingo a todos. Bom dia, José Maria Denias, né? Cris Koberg, Deus abençoe você, o Peter, Mariana e tudo mais. Débora, Deus abençoe. Dona Mara, Deus abençoe. Um dia eu vou almoçar aí, Dona Mara. Maria Lenice Nunes Coelho, bom dia. Silvia Patrícia Silva Marques, bom dia, tá do meu lado aqui, né? Deus abençoe a todos os demais aí, gente, tá ok? Não vi mais gente aqui. A Val, a Helena, Deus abençoe. Helena Nunes. Dirce, Dona Valéria, Bruna, e os demais aí, gente, tá ok? Mas aí não consegue ver todos aí. Tá bom? Deus abençoe ricamente a sua vida. Até, gente! Vou lá que eu tenho que fazer almoço.